As irregularidades praticadas no âmbito eleitoral são apontadas como uma questão central da corrupção no Brasil. A compra de votos e o abuso do poder político e econômico nas campanhas são exemplos de como o problema se origina e se espalha pela esfera pública. Esse é o assunto do Conexão Pública de hoje e os nossos convidados são os integrantes do NISP, o Núcleo de Pesquisa e Extensão em Inovações Sociais na Esfera Pública da UDESC, a professora Carolina Dion e o Rubens Lima Moraes. Sejam bem-vindos ao nosso programa e muito obrigado pela participação aqui hoje. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Professora Carolina, a gente teve aí nos últimos meses, a divulgação de novos escândalos de corrupção. O que esses escândalos podem nos dizer sobre como a corrupção eleitoral funciona no Brasil? Todo esse processo que estamos vivendo, na sociedade brasileira mostra que existe uma coisa que é o sistema político, e como ele se estrutura. E no caso específico do sistema eleitoral, nós temos, logicamente, aqueles que financiam as campanhas e que, por consequência, eles vão também, depois do financiamento, exigir, em troca, outras questões, Então, a gente percebe que a corrupção não é um problema que tem um foco específico, uma causa específica, mas ela está ligada também a todo esse sistema e essa composição das forças políticas e essas relações, meio incestuosas, como a gente fala, entre o privado e o público, entre o Estado e os interesses particulares. Então, tem que se criar institucionalidades, não só regras e punições, mas também, quando eu falo institucionalidades, comportamentos, visões, etc., que estimulem um controle, estimulem uma prática menos, que seja mais confiável, e que a sociedade acredite, porque senão, de fato, a gente vota, mas efetivamente muitas vezes o nosso voto, ele não tem tanto poder assim, porque existe todo um sistema que acaba fazendo com que certas práticas continuem acontecendo. A gente pode dizer que a corrupção que ocorre durante as campanhas eleitorais, elas são um ponto de partida para outras formas de corrupção? A senhora acredita nisso? Sem dúvida, como a gente aprendeu muito a partir dessa pesquisa, a gente tem uma espécie de máquina que tem um funcionamento próprio. Então, se você tem, se começa um processo eleitoral a partir dessa lógica, quer dizer, aqueles que têm mais recurso, têm mais dinheiro de campanha, conseguem, logicamente, mais votos, porque o voto está associado a esse poder de compra, digamos assim, daqueles que vão ter influência ou incidência sobre os cabos eleitorais, entre aspas, você já começa com um processo bastante desigual, de acesso às candidaturas e aos próprios cargos políticos. Então, logicamente, um candidato que é eleito a partir dessa lógica, ele vai se preocupar muito não em fazer algo para a sociedade, mas em se manter no poder. Então, porque ele também tem um compromisso com aqueles que financiaram a sua campanha. Então, ele vai trabalhar para defender esses interesses e não para defender o interesse público. Então, um aspecto que para mim é muito importante é a gente repensar a forma como esses candidatos chegam lá, Então, a gente sabe, isso não é novidade, existe um livro que é do Marlon Reis, inclusive, que veio aqui há pouco tempo em Florianópolis, chamado Nobre Deputado, que coloca bem claramente como é que funcionam esses mecanismos, E aí, se a gente continua fechando os olhos, e eu acho que a sociedade brasileira começou a perceber que não dá mais para fechar os olhos, Esse sistema não cabe mais, esse sistema é um sistema que vem lá, da nossa história e tal, e que precisa ser efetivamente enfrentado, porque senão a gente vai estar continuamente sujeito a esse mecanismo, que é um mecanismo bastante injusto. Não é? E antidemocrático, eu diria. A gente sabe que já existem algumas iniciativas, até o Rubens poderia falar sobre isso, poderia desenvolver um pouco mais sobre isso, algumas iniciativas de combate à corrupção eleitoral. A gente tem ali a lei da ficha limpa, que todo mundo conhece, que finalmente começou a entrar em vigor, mas também a gente tem outras iniciativas. Quais seriam essas, Rubens? Então, para começar esse argumento, é importante a gente lembrar que a gente tem um dispositivo democrático na nossa Constituição Federal que se chama o artigo 14, que nos possibilita ter leis através de plebiscito, referendo e leis de iniciativa popular. E então,
a gente percebeu na nossa pesquisa, a gente fez um recorte histórico e percebemos que a partir da metade dos anos 90, as organizações de base, principalmente ligadas à CNBB e à Comissão de Justiça e Paz, começaram a discutir quais são os problemas das eleições. E um dos pontos levantados foram a compra de votos e o uso da máquina pública para fins eleitorais. Então aí foi criada a mobilização para a criação da lei da compra de votos. Foi considerada a primeira lei de iniciativa popular. Lembrando que uma lei de iniciativa popular você precisa de 1% de subscrição do eleitorado brasileiro para conseguir. Essa lei ela conseguiu a subscrição de 1 milhão de cidadãos brasileiros e foi a primeira lei de iniciativa popular no Brasil, a compra de votos. Ela até é uma lei mais difícil de passar no Congresso, né? Justamente por questão de precisar da subscrição de cidadãos, né? Sim, não foi um processo harmônico, né? Não termina simplesmente na subscrição. Precisa ser aprovado na Câmara de Deputados e no Senado. E o objeto que pesquisamos no nosso estudo é o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Na época, não era nomeado ainda, né, através desse nome, o MCCE. Era ainda protagonizado pelas organizações da igreja, CNBB. E foi um momento muito difícil para conseguir convencer a Câmara de Deputados e o Senado, porque teoricamente não é uma matéria de interesse deles. Porque a gente sabe que existem práticas individualizadas de políticos e partidos políticos que fazem a compra de votos, por exemplo. É preciso uma grande pressão popular para que essas propostas passem. Né? E quase 10 anos depois, aí teve a mobilização da lei da ficha limpa, né? Aí começou a se questionar se a gente está punindo quem compra voto, está caçando o mandato de quem compra voto, como é que a gente vai votar nos candidatos se todos eles são de qualidade ruim? Então, voltamos à definição do candidato, a sua vida pregressa. Então, uma nova lei de iniciativa popular que a ideia seria atingir a vida pregressa do candidato. Os candidatos que têm qualquer pendência na justiça, né, e teve algum trânsito em julgado, ele não pode se candidatar. O ficha suja, né, que foi uma expressão muito mais fácil para o cidadão entender, ele não pode se eleger. Então, aí foi a segunda lei de iniciativa popular. E aí agora, nos anos 2010, a partir depois dos protestos de junho de 2013, emergiu um novo debate, que é a reforma política. E que algumas iniciativas elas já estão debatendo e estão propondo algumas coisas concretas para resolver esse problema. Aí a reforma política é uma reforma mais ampla, né, que envolve não apenas o financiamento das campanhas, que tem aquele debate entre privado e público, né, qual que é o financiamento certo, né, para o nosso sistema brasileiro, e também tem a questão da paridade do gênero na política, que daí envolve os movimentos feministas, né, querendo as mulheres querendo ter mais espaço no parlamento num processo de 50%, e também o fortalecimento dos mecanismos de participação popular. No caso da reforma política, a gente tem diversas propostas, até muitas delas até antagônicas, né? Sim. Que no segundo bloco eu gostaria de detalhar mais quais são essas propostas. Eu vou pedir uma licença para pedir um intervalo e a gente volta em instantes, hoje falando sobre a corrupção eleitoral no Brasil. Até já. Estamos de volta hoje falando sobre a corrupção eleitoral no Brasil. Nossos convidados são os integrantes do NISP, o Núcleo de Pesquisa e Extensão em Inovações Sociais na Esfera Pública da UDESC, a professora Carolina Dion e o Rubens Lima Moraes. Professora Carolina, no primeiro bloco, né, a gente começou a falar um pouco sobre a reforma política, que é uma proposta muito debatida na atualidade como resposta aí para essa questão da corrupção eleitoral. Só que a reforma política ela é muito ampla, existem diversas propostas e eu gostaria de saber da professora qual seria, digamos assim, a reforma política
que o Brasil precisa para combater essa corrupção eleitoral? Eu sei que é uma pergunta um pouco difícil, mas na sua opinião, o que a gente precisa fazer para combater esse problema? Assim, é claro que é uma pergunta difícil, porque ela é uma pergunta que, assim, a resposta, ela é objeto de debate, né? Então, como você bem colocou, bem importante, essa questão, é preciso que isso seja debatido pela sociedade brasileira e que a decisão seja tomada a partir justamente desses embates, né, entre as diversas posições, para se chegar a uma melhor posição, uma posição que de fato represente a vontade geral, né? Da coletividade. Mas sem dúvida eu acho que uma questão é fundamental, né? Existe nesse rol aí de propostas, existe aquelas propostas que a gente chama de maquiagem, né? Então existem muitos discursos que dizem, não, nós queremos a reforma, até porque hoje, se você falar, não sou contra a reforma, isso é inclusive, popular, né? Sim. Então, claro que ninguém vai tomar essa atitude, mas a gente percebe que tem muitas iniciativas que se apropriam desse discurso da reforma e dizem assim, não, vamos fazer reforma, mas né, uma proposta de mini-reforma ou de uma reforma de maquiagem, né, com alguns elementos, mas que efetivamente não traz uma mudança mais no sistema. Então, essas questões que foram colocadas aqui, que nós falamos no primeiro bloco, que é, né, o financiamento das campanhas. Então, como é essa relação, né? Como é mantido, como é que o candidato acessa, como é que o candidato se faz, ou seja, a acessibilidade aos cargos públicos. Isso é uma questão que tem que ser discutida, né? Porque hoje, realmente, a gente sabe, há uma associação direta entre poder econômico e poder político. Então, há quase que uma certa divisão, né, desse poder político em função do poder econômico. Do outro lado, tem a questão do próprio sistema de votação, né? Então, o voto distrital, esse é um tema que está em discussão também. Como é que o cidadão acompanha o político no qual ele votou? Hoje, no Brasil, a gente tem um sistema que estimula muito mais o voto no partido e que acaba levando candidatos que você não votou, né? Ou até o seu suplente, a gente estava se discutindo, se discute muito isso hoje, né? Então, às vezes, você vota num senador e esse senador sai para um cargo para se eleger e ele coloca lá seu suplente que você nem sabe que você votou naquele suplente, não é? Então, isso é o problema também, tem a ver com a questão do próprio voto e da representatividade no nosso sistema. Então, isso também tem que ser discutido, né? Outra questão que foi levantada, a paridade de gênero. Outra questão que foi levantada, que é muito importante, a publicização. Né? Porque os novos candidatos eles não podem publicizar e fazer as suas campanhas abertamente, né? Enquanto que muitas vezes a gente vê candidatos que já estão no poder usar a máquina pública para se beneficiar e se eleger. Então, assim, na minha opinião, né, que na verdade assim, eu acho que a gente fazendo uma leitura dos discursos que estão em pauta aí, eu acho que a sociedade brasileira precisa efetivamente se apropriar desse debate, discutir, tem que existir espaço de discussão, como esse programa aqui hoje, em que a gente possa pressionar também para não ocorrer aquilo que a gente sempre fala, né? Não acabar em pizza. Todo mundo quer reforma política, mas acabar acontecendo uma reforma que reformar para não reformar, né? Ou então, que muitas vezes pode ficar pior, inclusive, né? Também, exatamente. Corre-se esse risco. Então, a gente precisa enfrentar os problemas, né, as controvérsias, enfrentá-las e tentar criar mecanismos para tornar esse processo o mais transparente possível e o mais democrático possível. É um debate recente que está aí na boca da população em geral, mas existem muitas propostas, mas ainda não existe nenhum consenso, a gente inclusive está longe disso. Sim, é verdade. Mas é claro que, como toda proposta né, de uma mudança sistêmica, talvez a gente não consiga fazer uma reforma que ataque todos os pontos de uma só vez, mas que possa começar incrementalmente a atacar alguns pontos importantes. Na minha opinião, o financiamento de campanhas é um deles. Então, vemos agora com o escândalo da Petrobras que a forma como está não dá mais, né? Então, todo esse mecanismo e aí, né, os defensores, inclusive, né, alguns defensores, alguns que dizem, isso tudo é um grande complô da mídia, tal, contra o governo, eles dizem assim, isso sempre ocorreu.
não é? Então, mas o fato disso sempre ocorrer não tira a validade de uma discussão franca e aberta sobre isso. Por que isso sempre ocorreu? Rubens, outro ponto também que se fala muito é a questão do voto obrigatório. Você acha que o voto obrigatório ele dá margem para a corrupção eleitoral? Existem os dois lados, né? Ao mesmo tempo, o voto não obrigatório ele pode não estimular o brasileiro a não exercer o seu direito, né, de votar, e desestimula, né, ele a fazer isso. E ao mesmo tempo, o voto obrigatório, de certa forma, ele cria um clientelismo, né? A gente acha que, apesar de que existe uma lei agora que pune, que caça os políticos que compram votos, e que por causa disso não exista. Existe, né? Justamente nas comunidades mais carentes existe ainda a prática de compra de votos muito forte, né? E não é só questão monetária, né? A compra de voto. A compra de voto também é questão de cabide de emprego, né? Vai te promover um cabide de emprego, por exemplo, brincando aqui, dar uma dentadura ou um caminhão de bar, entendeu? Então é um ponto bem sensível. Eu particularmente eu não tenho uma posição assim clara, porque isso nunca aconteceu no Brasil, né? Existe em muitos países o voto não obrigatório, mas para que esse ponto ele tenha assim um consenso bem claro, eu acho que precisa enriquecer o debate. Eu acho que ainda está muito incipiente para poder ter um posicionamento para alguma ação concreta. E nesse ponto, né, que a professora falou, das ações, uma ação ampla ou uma ação incremental. Então, existe muito esse debate na reforma política também, né? Qual que é o melhor passo? Porque, de certa forma, voltando ao movimento de combate à corrupção eleitoral, a compra de votos, a lei da compra de votos foi uma reforma política. A lei da ficha limpa também foi uma reforma política. Então, precisamos nos perguntar, é a hora de fazer uma reforma ampla ou é o momento de continuar uma decisão incremental? Então, fica aí esse questionamento para a reforma política. Existem alguns exemplos em outros países, até a professora falou, né, que a gente pode seguir modelos de outros países. Que modelos a gente poderia seguir hoje? Quais são os modelos que a professora poderia apontar como ideais que o Brasil poderia se espelhar? Assim, Gutiérrez, eu não acho que haja modelo ideal, porque, de fato, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né? Cada sociedade por conta da nossa seu, cultura política, da nossa história institucional. Então, a gente tem uma institucionalidade aqui que é diferente, por exemplo, da Inglaterra, que é muito diferente do Canadá, que é muito diferente até dos próprios países da América Latina. Então, não dá para dizer assim, existe um modelo. Mas também, eu acho que a gente não pode fechar os olhos, não é, para o movimento da administração pública internacional. Então, nós, como professores, né, pesquisadores do campo da administração pública, a gente vê o seguinte: existem movimentos muito claros, né, e isso é um movimento internacional, não é de um país ou de outro, num sentido de fortalecer e dar mais ênfase na responsividade do Estado, né? Ou seja, o que é isso? Que o Estado se comprometa com resultados, com impactos na vida do cidadão, né? E isso tem uma relação com essa ideia de retirar essa ideia de que o Estado é aquela coisa que está lá, aquele aparelho estatal, aquela burocracia, né? E o cidadão está lá e o Estado, Leviatã, né, de Hobbes, que ainda é a nossa metáfora de Estado. Então, essa ideia de que o Estado, na verdade, é a ação pública e que essa ação, ela tem que funcionar. Né? Afinal, a gente paga imposto, é pesado, o Estado brasileiro não é um Estado barato, né? É um Estado que pesa no nosso bolso todo ano e, ao mesmo tempo, a gente percebe que, assim, países que têm a nossa economia, né, como a sétima e oitava economia do mundo, e que tem esse tamanho de Estado, oferecem serviços muito melhores que os nossos. Então a gente se pergunta, por que não funciona conosco, né? Então eu acho que tem que olhar... É a principal cobrança da população recentemente, que foi às ruas, né? A população está pedindo melhores serviços públicos. No fim das contas, o que a sociedade está dizendo? Está dizendo, Estado, eu estou aqui,
né? Estado, eu existo, o cidadão que está ali, e não é só o cidadão pobre que vai no SUS e não encontra... É o cidadão de todas as classes sociais hoje no Brasil. Então tem insatisfação desde da pessoa que não tem um atendimento de política social que seja de qualidade, até a pessoa que é classe média alta, que também não está satisfeita, né? Então o Estado tem que olhar para isso, tem que olhar para o que é que as pessoas estão dizendo, né? E aí eu acho que o movimento internacional nos mostra muita coisa, nos diz muita coisa, e a gente precisa olhar para ele e dizer o que a gente vai fazer, né? Porque o Brasil, não dá para que o Brasil queira ser um país competitivo nessa arena internacional, e aí competitividade não no sentido só econômico do termo, né? Mas ser um ator institucional importante que tenha algo a dizer para o mundo, se ele continuar com essa administração pública corrupta, ineficiente, né? E com pouca afetividade. Então, de fato, assim, eu acho que nem a sociedade brasileira, nem o mundo, né, tá esperando isso do Brasil. Então, Exatamente. A gente está esperando do Brasil uma resposta, né? Isso precisa ser mudado e urgentemente, Urgentemente, né? Tem que começar amanhã. Na verdade, não dá mais. Eu acho que a gente está num estágio, assim, chegamos num ponto, e isso é bom, né? Para quem acha que quanto pior, melhor, eu vejo isso como uma oportunidade da gente repensar coisas que talvez historicamente a gente não fez e que agora o dever de casa está aí, né? Temos que... Com certeza, vamos ver o que acontece e vamos fazer a nossa parte, né? Exatamente. Agradeço novamente a participação de vocês aqui hoje. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.